Temas da atualidade internacional. Boa noite, ouvintes. Ao microfone, Tarcísio Lage e Luiz Henrique de Freitas Pádua. A Alemanha está a caminho de punir com prisão aquele que negar a existência do Holocausto nos campos de extermínios nazistas. Da Alemanha, a colaboradora da Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa, Line Wey, nos enviou o seguinte comentário. A mentira de Auschwitz. Essas palavras resumem uma atitude que se nega, ou se reduz ao mínimo, o holocausto dos campos de extermínio durante a Segunda Grande Guerra Mundial, e também a responsabilidade da Alemanha. Desde o final da guerra, negar a existência do holocausto foi um tabu na vida pública do país. Mas nunca este fato foi condenado por lei. Mas isso vai mudar. A Câmara dos Deputados alemães acaba de aprovar um conjunto de medidas legais pelas quais se considera o delito falar da suposta mentira de Auschwitz passível de até 5 anos de prisão. Também se proíbe a utilização em público de símbolos nazistas. Essas medidas fazem parte de um pacote de lei anticrimes e têm o objetivo de forçar os eleitores a se afastarem dos partidos de extrema direita. Desse modo, os políticos estão dando a sua resposta a uma série de atos que ultimamente vêm ocorrendo na Alemanha. Atos que foram extremamente divulgados por toda a imprensa mundial, tais como os skinheads perseguindo estrangeiros nas ruas de uma cidade alemã. Se os projetos aprovados se tornarem leis de fato, os partidos de extrema-direita se verão obrigados a terem outro tipo de comportamento. Por exemplo, nesses projetos de lei, será proibida a maioria dos temas e símbolos usados por esses partidos durante as campanhas eleitorais. É certo que, para a aprovação dessas medidas, o chanceler da Alemanha, Helmut Kohl, teve que chegar a um acordo com a oposição social-democrata, pelo menos no que concerne a concepção geral da luta contra o crime. Nesse processo todo, pode-se muito bem notar as diferenças entre o governo e a oposição, no que diz respeito ao uso de conhecidos pelos serviços de informações ou de contra-espionagem. Em virtude de todo o passado fascista da Alemanha, as atividades do serviço de informações eram mantidas estritamente separadas das atividades da polícia. Os sociais-democratas argumentam que a cooperação entre os dois corpos violaria os princípios democráticos da Alemanha atual. Finalmente chegou a uma redação final do projeto de lei aceitável para ambas as partes. No texto se estabelece condições para os métodos de investigações do serviço de informações. E se determina também as áreas de atividade desses organismos, para casos suspeitos de terrorismo, narcotráfico, venda ilegal de armas, branqueamento de dinheiro ilegal e contrabando nuclear. Esse aspecto do projeto de lei provavelmente irá satisfazer o público em geral. De todas as formas, espera-se que a Câmara dos Deputados do Parlamento Alemão aprove, sem dificuldades, o projeto que teria força de lei a partir de 1º de dezembro próximo. Rádio Nederland. Destaques da imprensa europeia. O Haiti continua sendo o principal assunto de muitos jornais europeus de hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro de 1994. No El País de Madrid, a foto de primeira página foi de uma haitiana sendo ameaçada pelos cacetetes da polícia do general Cedras, onde se pôde ler a seguinte legenda: o velho medo volta ao Haiti. O International Herald Tribune, em sua edição europeia, estampou em sua principal manchete o agradecimento do presidente Aristides aos Estados Unidos e a sua promessa de voltar ao país no prazo de 24 dias. O artigo do Herald Tribune relata também que teria ficado decidido que as tropas estadunidenses no Haiti poderiam fazer o uso da força em alguns casos específicos. Até mesmo o sisudo Financial Times continuou hoje com o tema Haiti, noticiando com destaque que Aristide teria formado um time de governo para preparar o seu regresso ao país.
Os jornais holandeses, por sua vez, quase todos, noticiaram os debates do parlamento holandês sobre o orçamento do governo para o próximo ano. Tanto o jornal de Volkskrant como o popular de Telegraaf e o protestante Trouw enfocaram a sua cobertura dos debates do parlamento em torno do pedido do Partido Trabalhista holandês de mais 50 milhões de dólares para a luta contra o crime. Já o jornal inglês, The Independent, fugiu à regra geral, dando como destaque dois assuntos: o primeiro-ministro britânico John Major na África do Sul e a descoberta na Etiópia, duelo perdido entre o homem primitivo, o homem das cavernas, com o homem atual, em um fóssil que foi catalogado como o homem mais velho do mundo. E fim da revista da imprensa de hoje. E aqui encerramos Temas da Atualidade Internacional.